Conta-se uma história nos Estados Unidos da América que um americano chegou a um índio navarro, né, e perguntou ao índio: o que você acha de nós, americanos ocidentais, com toda a nossa tecnologia e progresso? Construímos uma ferrovia que cruza o nosso país do Oceano Atlântico ao Pacífico e estamos nesse país apenas há alguns séculos. O índio pensou, ficou bastante espantado pelo poder americano ocidental, mas ele respondeu com sabedoria o seguinte: é verdade, vocês têm uma tecnologia impressionante, mas vocês são muito engraçados em outra parte. Por quê? Vocês gastam toda a sua saúde e juventude estudando, trabalhando para ganhar ouro. E quando vocês ficam velhos, todo o ouro que você guardou, você gasta com seus médicos, com seus remédios e as suas terapias. Muito engraçado a sabedoria de vocês, né? A nossa vida, ela é muito parecida com o que esse índio falou. Na verdade, a gente passa às vezes a nossa vida inteira correndo atrás do vento. E o vento pode ser qualquer coisa. Pode ser o ouro, pode ser o dinheiro, pode ser o sucesso, pode ser status, fama. A gente pode dar o nome que quiser a esse vento. E a verdade é que quando a gente consegue colocar esse vento numa caixa, ele já não é mais vento, né? Ele é só o ar parado. Aí a gente elege outra coisa para correr atrás. Não é assim que acontece? A gente compra um computador novo, a alegria dura algumas semanas, mas depois aquela alegria passa. Quando o nosso time de futebol ganha um jogo, um campeonato, dura meio ano, mas depois passa. Na verdade, tudo isso é o vento. A gente corre atrás, conquista, e quando conquista, o vento deixa de ser vento, se torna ar parado e a gente tem que correr atrás de alguma outra coisa. A vida é assim, né? Uma correria atrás do vento. Por isso que o rei Salomão falou, é tudo uma ilusão, porque o rei Salomão também correu atrás do vento. Primeiro ele achou que estaria feliz juntando muito dinheiro, então ele trabalhou bastante e ficou muito rico, mas o vento parou e virou ar. Aí ele pensou, bom, agora eu acho que a alegria é usar esse dinheiro. Então ele fez muitas festas, ele aproveitou bastante a vida e ele ficou feliz por um tempo. Aí ele pensou, puxa, mas mesmo isso não traz tanta felicidade, né? Ele falou, é ilusão também. Aí ele começou a considerar que estaria a alegria nos prazeres sexuais. Então ele teve muitas mulheres. Por um tempo sentiu grande alegria, mas depois ele concluiu também, isso também é correr atrás do vento. Se tudo isso que é bom e não é ruim, né, é correr atrás do vento, o que seria de fato então a felicidade plena? É sobre isso que nós vamos pensar. Hoje nós vivemos uma sociedade onde nós não temos o equilíbrio e o bom senso. É só olhar para a nossa poluição, é só olhar para o nosso trânsito, não há bom senso. Como dizem os americanos, né, nós somos projetados para quê? Para enriquecer. Essa é a lógica do capitalismo. E quem é comunista, a lógica é outra. Pior ainda, às vezes, né? Nós somos projetados para obedecer ao governo. Na verdade, toda ideologia, de alguma forma, escraviza o ser humano num sistema onde se corre atrás do vento. Por que nós corremos tanto atrás do vento? Porque a nossa vida, ela é repleta de vazio. Nós tentamos aplacar o vazio existencial dos nossos corações com o vento. Tentamos aplacar o vazio com aquisições que o nosso dinheiro pode comprar. Tentamos aplacar o vazio com a nossa profissão e a nossa carreira. Ou por meio dos nossos filhos, por meio das nossas esposas, por meio do lazer. A verdade é que quando eu corro atrás de tudo isso para aplacar esse vazio, eu nunca vou conseguir ser feliz, porque eu me torno escravo de tudo isso. Aí eu elejo alguma outra coisa. Se nada disso funcionou, de repente uma viagem para o Tibete ou para a Índia vai resolver alguma coisa. Resolve por um tempo, a gente volta depois a querer correr atrás do vento. O vazio a gente pode até calar ele por algum tempo. É por isso que a gente gosta tanto dos nossos lazeres, que são coisas boas, né? A gente gosta tanto de ver televisão,
A gente não suporta ficar em casa sem o rádio ligado ou a televisão, mesmo que a gente está na cozinha fazendo alguma coisa, porque nós não suportamos por um minuto sequer enfrentar o vazio que há em nossas vidas. Então a gente sempre tem que estar conectado a alguma coisa. E hoje com o celular é ainda mais fácil. Nós não conseguimos nem ter a paciência de estar num trem, sentado, né, pensando na vida. Preferimos ou ouvir o rádio do celular ou então estar conectado. E nós preenchemos o nosso vazio com esse nosso eu virtual da internet. A verdade é que o problema não está no dinheiro, o problema não está no lazer, o problema não está na alegria da vida. Tudo isso são coisas maravilhosas. O problema é quando eu tento tornar tudo isso o foco principal da minha vida. Quando essas coisas horizontais, que nós chamamos de coisas terrenas, se tornam a coisa fundamental da minha vida. E eu me esqueço das coisas essenciais e principais. Salomão já diz, fazer isso é como correr atrás do vento. E olha que ele viveu há quase 3.000 anos atrás, e ele já sentia esse vazio dentro do coração dele. Jesus conta a parábola de um homem que tinha o coração vazio também. Um homem que teve uma grande colheita, mas tão grande que ele precisou derrubar o celeiro antigo e construir um novo. O celeiro, o Giovanni deve entender melhor que eu, é tipo um silo, onde você coloca o grão para ele não ficar úmido. Que se o grão ficar úmido, o que acontece? Ele brota, você perde toda a colheita. Você tem que colocar ele num lugar extremamente seco, mas não tão seco, porque senão ele pega fogo também. Então o silo é uma engenharia bastante interessante. E esse homem construiu um silo enorme para armazenar os seus grãos, o que ele colheu. E aí ele disse, pronto, agora eu tenho paz. Agora eu vou comer, beber, agora beleza. E Jesus fala assim, dizendo, que homem bobo, né? Hoje é o dia dele morrer, ele ficou a vida inteira correndo atrás disso, quando conseguiu, ele não vai nem usufruir. Não é assim a nossa vida também? Se você morresse agora, nesse exato momento, você sente que de fato viveu e aproveitou a vida? Ou você estava correndo atrás do vento? Ou você está correndo atrás do vento agora? Você sente que poderia deixar esse mundo tendo dito tudo o que você sente para sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, para os seus irmãos, para os seus amigos? Ou você precisaria de repente, Deus, espere, me dê mais um ano, pelo menos para eu acertar todos os nós e desencontros da minha vida? A verdade é que todos nós corremos atrás do vento, e enquanto gastamos o nosso tempo assistindo seriado na televisão, poderíamos também estar ligando para um irmão com o qual a gente não se relaciona bem. Poderíamos estar pedindo perdão ao nosso marido, à nossa esposa, ou poderíamos estar conversando com os nossos filhos sobre o dia que ele teve. Mas nós preferimos calar o nosso vazio com coisas menos importantes, porque são mais fáceis de fazer. É difícil sentar diante do pai, da mãe ou dos filhos e abrir o coração. É difícil sentar diante de um amigo e dizer tudo o que você sente por ele, porque a gente está expondo o nosso vazio e está expondo o nosso amor. Na verdade, para amar alguém, você tem que abrir o coração. E quando você abre o coração, o que acontece? Você revela o vazio que há em você. Não é assim, e não é por causa disso que muitos namoros e casamentos acabam. A gente pensa que está casando com uma pessoa completa, cheia, mas quando o amor abre os corações e a gente nota o vazio que há um no outro, aí os problemas começam. Aí a gente começa a ver que a menina que era tão legal não é tão legal, que ela na verdade precisaria estudar mais, se formar, fazer uma pós-graduação, afinal a gente está na vida para isso, né? Para progredir. A gente olha para o nosso marido e pensa, um marido muito legal, mas ele poderia buscar uma promoção no trabalho. A gente procura aplacar não só o vazio que há em nós, mas o vazio que há nas outras pessoas também. E aí nós nos motivamos uns aos outros a correr atrás do vento. E correr atrás do vento, se você foi criança e já tentou isso, alguém já tentou ultrapassar o vento? De repente é coisa de moleque nerd, né?
a gente sente o vento atrás, aí eu dizia, eu vou correr mais rápido que o vento. Como que eu sei que eu estou mais rápido que o vento? Quando eu sinto o ar assim, apesar do vento estar soprando assim. Ninguém consegue ganhar do vento. Podia correr o mais rápido que fosse, mas eu sempre sentia o vento passando por mim. A vida também é assim. Você corre atrás do vento, mas o vento sempre está passando por você. Você não consegue alcançá-lo. Vejam que nessa parábola de Jesus, ele não condenou o fato do homem ser rico, para a infelicidade dos comunistas às vezes, né? Ele não condenou o fato do homem trabalhar e construir um celeiro maior. Não foi esse o problema que Jesus detectou naquele homem. O que Jesus condenou na atitude desse homem? Ele condenou que esse homem deixou tudo de lado, seus filhos, sua esposa, sua saúde, seu campo espiritual de lado, para perseguir um celeiro maior. Esse é o problema. O problema não está nas nossas aquisições, no nosso trabalho e no dinheiro que a gente quer ganhar. Mas o problema está se eu deixo tudo de lado para correr atrás dessas coisas. Eu primeiro preciso priorizar o que é importante. Aí a gente lembra aquela história das pedras e da areia, que eu já contei, mas vale a pena a gente relembrar. Havia um professor muito sábio numa universidade. Ele constatava que seus alunos sempre entregavam um trabalho atrasado. Ele não descontava a nota. Ele perguntava para os alunos o que aconteceu. E todos tinham a mesma resposta. Ah, professor, nossa vida é muito corrida, é muito trabalho, muita coisa. E o professor decidiu entrar no Facebook de cada aluno. Ele constatou, nossa, o cara não entregou o trabalho na data, mas uma semana antes ele estava em Ibiza. A outra estava na Disney, o outro estava no cinema. Aqui tá as fotos aqui, eles tiraram fotos. Como não tem tempo? Aí ele começou a investigar melhor a vida dos jovens. E ele decidiu dar uma lição em todo mundo. No próximo semestre, no dia de entregar o trabalho, veio sempre aqueles mesmos. Não tive tempo, muita correria, não deu tempo. Um dia a mais, professor. O professor falou, espera aí, vamos fazer o seguinte. Ele pegou uma bacia transparente e jogou um monte de pedra grande, né? Essas pedras de construção, e ele perguntou, o balde tá cheio? Aí ele colocou brita, a brita entrou nos espaços. Ele perguntou de novo, e agora, o balde está cheio? Todo mundo ficou quieto, né? Todo mundo via que estava cheio. Ele pegou e jogou areia também, né? Aí ele decidiu dar a lição. Ele falou o seguinte, a nossa vida é igual o balde. Se eu colocar primeiro a areia no balde, nunca vou conseguir colocar as pedras grandes e a brita. Se eu começar pelo que é maior e mais importante, tudo entra no seu devido lugar. Ele terminou jogando café e cerveja ainda no balde. E ele falou assim, se vocês colocarem o que é importante na vida de vocês, a sua relação com Deus, a sua relação com a sua família, que são as pedras grandes, se depois você ainda vai ter espaço para colocar as britas, que são as coisas menores, como o seu trabalho, o seu estudo, a sua pós-graduação. E ainda colocando tudo isso, haverá espaço para areia, que é o seu seriado de TV, a sua novela, a sua caminhada. Vai haver espaço, você priorizando tudo. E ele falou, agora eu terminei, entenderam? Os alunos, sim, professor, entendemos, temos que priorizar o que é importante na vida. Mas e o café e a cerveja? Aí o professor falou, mesmo com a vida tão ocupada, a tal ponto de estar abarrotada, sempre vocês terão tempo para tomar uma cerveja e tomar um café. Isso não deve ser a primeira opção, mas sempre haverá um tempo. É assim que é a nossa vida, e é essa vida que Jesus nos ensina a guardar, a priorizar o que é importante. É por isso que Paulo escreve para um povo tão atarefado quanto nós. Ele escreveu assim para os Colossenses, vocês foram ressuscitados com Jesus. Portanto, ponham o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não somente nas que são aqui da terra, porque vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo que está unido com Deus. Cristo é a verdadeira vida de vocês, e quando Ele aparecer, vocês aparecerão com Ele e tomarão parte na sua glória. Por que devemos primeiro olhar para as coisas do céu, para depois olhar para as coisas da terra? Por que Deus pede isso? Será porque Ele é um Deus egoísta, né? Um Deus chato?
Primeiro pensa em Deus, depois você pensa em outras coisas. Na verdade não é isso, né? Por que um pai e a mãe primeiro pede para o filho comer arroz e feijão e só depois ele vai comer a sobremesa? Porque o pai e a mãe é chato? Por que será? Por que o John, ela ainda não pode comer, né? Mas por que a mãe do John não deixa o John comer o pirulito antes do arroz e feijão? Pode falar. Porque faz mal, vai tirar espaço do estômago, porque é importante, né, para a comida. A mesma coisa a Deus, Ele quer que a gente olhe para Ele primeiro, porque quando a gente olha para Deus primeiro, nós vemos o amor dEle. E aí a gente vê que nós podemos aplacar o nosso vazio, não com as coisas aqui da terra, mas com o amor de Deus. É por isso que quando nós olhamos para o céu, nós vemos que nós não somos fracassados, como nós imaginamos ser, porque não temos tanto dinheiro. Nós vemos que nós não somos aquelas pessoas desprezadas pelo mundo porque nós somos amados por Deus. E quando eu olho para Deus e vejo nos olhos dele o que ele vê em mim, eu não preciso olhar para dentro de mim para achar valor no que eu sou. Porque eu vejo que nos olhos de Deus, as lágrimas que ele derramou por mim ao ver o filho dele morrer na cruz em meu lugar, são lágrimas de amor. Só o fato de eu saber que Deus me ama é suficientemente bom para eu dizer, nem importa na verdade se eu sou rico ou pobre, se eu tenho pós-graduação ou não, importa que eu sou amado por Deus. Não importa os meus sentimentos e sofrimento de inferioridade, porque mesmo assim eu sou amado por Deus. E quando eu olho para o céu e vejo esse amor em nosso favor, um amor tão grande que foi capaz de dar o filho, que Deus foi capaz de dar o seu filho para morrer por nós, eu consigo olhar para a terra com outros olhos. Não mais tentando aplacar o vazio, porque o vazio Deus já preencheu com seu amor, com o sangue de Jesus. E eu olho para as coisas da terra como elas realmente são. Eu olho para as coisas da terra como acessórios da minha vida e não o principal. Aí eu não faço do meu trabalho a principal área mais. Eu não faço do meu dinheiro, da minha conta bancária, aquilo pelo qual eu vivo, eu morro. Porque eu sei que Deus me ama. E eu sei que Jesus morreu em meu lugar. Eu olho para os meus filhos e digo, filhos, pais, amigos, vocês são mais importantes do que a minha carreira, do que o que eu tenho no banco, do que eu tenho em casa. Ao olhar primeiro para o céu e preencher o vazio com o amor de Deus, eu consigo priorizar o que de fato é importante na minha vida aqui na terra também. É somente preenchendo o vazio com o amor de Deus que eu consigo alcançar o tão sonhado equilíbrio, a tão sonhada felicidade. A Ângela a Ângela e o Eloy, eles estão passando isso essa semana. Com certeza essa semana eles vão olhar para sua família e vão fazer como sempre fizeram, priorizar o que é importante. Porque o filho deles, o Pedro, vai para a Alemanha trabalhar como voluntário, ajudando pessoas. E é uma atitude muito nobre dele ao fazer isso. Quando eu olho para o céu, eu consigo ver que mesmo que o meu tio não esteja mais entre nós, o amor de Deus está. E é esse amor que preenche o vazio deixado por aqueles que já se foram. É esse amor que preenche o vazio. Desculpa. Eu não choro de infelicidade, mas a falta sempre vai existir, ela sempre estará lá. Mas a gente sabe que esse nosso vazio, ele é preenchido e será ainda mais preenchido, se isso é possível dizer, quando Cristo voltar, para preencher não somente o nosso coração, mas as nossas mãos com o seu abraço. Nós poderemos encarar Jesus face a face e dizer, agora sim, Senhor, todos aqueles espaços vazios são preenchidos pelo teu amor, porque tu retornaste e trouxeste de volta aqueles que já morreram na fé verdadeira. E é essa caminhada de vida que o Jonathan e a Tati vão dar para a Giovana. Eles vão preencher o vazio que há no coração da Giovana com o próprio Espírito Santo, com o amor de Deus,
pelo santo batismo. E esse vazio precisa ser repreenchido sempre com o amor de Deus. Que o amor, ele não fica estático, ele precisa sempre estar em ação. Ele entra no coração da Giovana e no nosso amor, mas esse amor de Deus sai em direção àqueles que nós amamos, né? Por isso nós precisamos sempre dizer àqueles que nós amamos o quanto nós amamos de verdade e demonstrar esse amor. Porque pode ser que amanhã ou nós não estejamos mais aqui, ou as pessoas que nós amamos não estão mais aqui. Jesus nos ensina a de fato olhar para este mundo dizendo assim: ame o seu próximo como a você mesmo e faça para o seu próximo coisas boas enquanto ele está vivo. É essa a mensagem. Olhe para a terra, olhe para o céu primeiro, mas olhe para a terra também. Que Deus conceda a nós esse imenso amor que Ele demonstrou ao enviar Jesus para morrer na cruz em nosso lugar. Eu termino essa mensagem com uma outra história, e essa história é verídica. Um pastor lá do Rio Grande do Sul me contou. Então, certa vez esse pastor ele foi visitar um membro que estava afastado, havia brigado com algumas pessoas, né? E na verdade o membro se afastou também porque a vida dele era uma correria, né? E aí então o pastor visitou, fez a devoção e o membro levou o pastor para fora, né? Pegou a picape e deu uma volta nas suas terras. Eram terras enormes, você não conseguia ver os limites. E o pastor ficou abismado, que bom, né, que ele está trabalhando bastante. Aí o membro falou: é por isso que eu não tenho tempo para Deus e nem para outras coisas, porque olha só, tudo isso é meu, eu tenho que tomar conta de tudo isso aqui, né? E o pastor falou: que bom, que Deus abençoe o senhor. E o membro aí, cheio de si, disse: para onde o meu braço aponta, tudo isso aqui é meu. Para onde o meu braço aponta, tudo é meu. Aí o pastor falou: pois é, mas para onde o meu braço aponta, alguma coisa é sua? Será que você não está gastando demais com o seu braço estendido horizontalmente e se esquece de olhar para aquele que te criou, te deu vida e te amou verdadeiramente? Aí o membro pensou: é verdade, eu estou só apontando os meus olhos para onde os meus braços estão direcionados e esqueço que os meus braços também se direcionam ao céu para receber o que Deus me deu, o seu amor, a fé e a salvação em Jesus. Que Deus conceda a vocês a sabedoria que Salomão alcançou só no fim da vida, a sabedoria de não correr mais atrás do vento, mas fazer o que de fato é importante. Amém.